O Panorama de Negócios vai falar hoje sobre energia eólica. Aí você pergunta para mim, mas o que é isso, Milton? Né? É a transformação de energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica, ou velas para impulsionar veleiros. E hoje a gente vai conversar, né, com um representante da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica, né, que congrega em todo o Brasil empresas pertencentes à cadeia geradora de energia eólica no país. O objetivo dessa entidade é promover a produção de energia elétrica a partir da força dos ventos como fonte complementar da matriz energética nacional e defender a consolidação e competitividade do setor eólico, principalmente por meio de um programa governamental de longo prazo. E a gente tem o prazer de conversar hoje, receber aqui no Panorama de Negócios, o diretor técnico da AB Eólica, o Sandro Yamamoto. A gente vai conversar muito sobre esse mercado. Né? Você que está acompanhando o Panorama de Negócios aí no Nordeste, né, você sabe muito bem da importância dessa fonte de energia, né? Venta-se muito no Nordeste. Mas a gente vai conversar isso tudo com o Sandro Yamamoto, que vai falar com a gente sobre como é que está esse mercado, que está em grande ascensão, principalmente aí no Nordeste. E me auxilia nessa entrevista o economista José Carlos Querido. O Sandro Yamamoto, é um prazer, né, recebê-lo aqui no programa Panorama de Negócios. Eu acho que eu começaria falando com você, né, sobre um panorama, né, da geração de energia eólica no Brasil, Sandro. Ok, obrigado pelo convite, obrigado ao programa Panorama de Negócios. Falar um pouquinho aí sobre a energia eólica no Brasil. Bom, a energia eólica no Brasil realmente ela está se desenvolvendo em uma velocidade muito grande. São muitas usinas, muitos projetos eólicos sendo instalados, utilizando a energia que vem do vento para convertê-lo em energia elétrica e abastecer as regiões, os lares, as indústrias no Brasil. Principalmente na região Nordeste, por conta dos ventos brasileiros. Os ventos na região Nordeste são muito bons, nós temos os melhores ventos do mundo. Por incrível que pareça, o Brasil também o Brasil é abençoado também por possuir os melhores ventos no mundo. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, mas são ventos mais parecidos com ventos europeus, mas que também são bons ventos. E desde 2009, principalmente, onde foram realizados leilões de venda de energia, desde aquela época os primeiros projetos começaram a ser vendidos e instalados em 2012, 2013. Se mostraram muito bons. Então o próprio governo federal também teve confiança para permitir a participação de mais projetos eólicos nos leilões. Então em 2010, 2011, 2012, mais projetos ganharam leilões, estão sendo construídos, implementados, e muitos outros projetos que já ganharam leilão entrarão em operação até 2019. Né? Então é um planejamento de parques que entrarão em operação, mas que já firmaram um contrato de venda de energia, que dá uma segurança para os investidores também. Como eu costumo falar, para quem quer investir nesse setor, quer vender componentes, prestar uma consultoria, você já tem mercado para os próximos anos. É isso. Sandro, é um grande prazer ter no nosso programa. Você participou do Campetro Energy. Como é que você destaca a importância desse evento para a economia regional? Okay. Obrigado pela pergunta. É a primeira vez que eu venho ministrar uma palestra no evento Campetro, e aí pelo que eu verifiquei do evento, realmente ele tinha um foco para o petróleo e gás, e agora a partir desse ano com foco em energia também. Eu acho fabuloso, é fundamental termos mais eventos para discutir matriz elétrica, planejamento, oportunidades. E aqui na região que nós temos grandes consumidores, fabricantes de peças e componentes na região também. Hoje não temos parques eólicos no estado de São Paulo por enquanto, mas temos empresários já medindo o vento, mas temos cadeia produtiva na região, isso é muito importante.
Então, dá uma motivação maior para que esses investidores procurem atender e fornecer seus produtos e serviços para o setor eólico. E também tive a oportunidade de conhecer o pessoal da universidade, também das escolas, participando de um evento de energia na região. Ou seja, ajuda a difundir mais conhecimento também. Achamos fantástica iniciativa. Agora, ô Sandro, falando sobre o mercado eólico, né, o governo tem concedido incentivos, inclusive, né, o governo federal, né, no sentido de dinamizar, né, esse modelo de matriz energética, que é uma energia renovável, né? Vento, não é verdade? Mas veja bem, a gente já percebe, por exemplo, muitos investidores, né, principalmente do Sudeste, né? Os parques eólicos eles estão concentrados no Nordeste e no Sul do Brasil, mas a gente já vê muito investidor, muito empresário no Sudeste interessado nessa matriz energética, né, e trazer, né, mais intensamente, de repente até a proposta de montar parques eólicos aqui também na região Sudeste. E sem dúvida nenhuma, né, quando a gente fala em energia elétrica, né, quando a gente fala de concessionária de energia elétrica, né, do alto custo da energia elétrica no Brasil, né, sem dúvida nenhuma, o setor eólico ele ganha uma força, né, assim, fora de série. Como é que está essa questão aqui no Sudeste? É isso mesmo que eu falei? O panorama é esse mesmo? Bom, vale a pena eu falar um pouco sobre como funciona esse mercado de energia elétrica no Brasil. Nós temos as distribuidoras de energia aqui na região Sudeste, que entregam energia para as casas, empresas aqui da região Sudeste, e uma série de outras distribuidoras pelo Brasil inteiro. São mais de 40 distribuidoras. Essas distribuidoras compram energia de forma conjunta, como se fosse um pool de compra nos leilões promovidos pelo governo. Então, se naquele leilão o vendedor é um gerador eólico, é um gerador termoelétrico a gás, por exemplo, as distribuidoras do Brasil como um todo acessam esse vendedor. Então, a venda da energia eólica já está sendo feita para a região Sudeste e os consumidores da região Sudeste já pagam um excelente preço pela geração eólica. Ocorre que, como a geração eólica começou a ser entregue a partir de 2012, o reflexo na tarifa dos consumidores não é tão grande, mas já tem ajudado, né? Então, as tarifas têm aumentado, mas se não existisse a geração eólica, ela teria aumentado muito mais. Só no ano passado, a geração eólica realizada em 2014 foi suficiente para economizar 5 bilhões nas contas dos consumidores do Brasil a partir de 2015. Uma energia que foi colocada na rede. Se ela não existisse, outra fonte teria que ter entrado no sistema. Qual é que entrou normalmente para cobrir a necessidade da carga? Foi a geração termoelétrica, que o custo é maior. Tá? Agora, a busca por investimentos também tem sido feita por empresários da região Sudeste. Então, nós já conseguimos perceber grandes investidores da região Sudeste buscando investimentos em parques eólicos. Como os ventos na região Nordeste e no Sul são melhores, o projeto, o parque eólico está sendo desenvolvido nessas regiões. Mas temos muitos investidores que são da região Sudeste. Os ventos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro não são tão bons quanto do Nordeste, mas já existem empreendedores medindo vento nessas regiões, porque para participar de um leilão, você precisa primeiro ficar medindo vento naquele local, com uma torre chamada torre anemométrica. Uma torre de mais de 100 metros de altura, mais estreita, com alguns instrumentos. E ela tem que ficar montada medindo vento por 2 anos. Então, se um parque eólico está entrando em operação hoje gerando eletricidade, é porque em um passado se identificou que aquele terreno era bom, tinha bom vento, o empresário, investidor implementou um projeto de medição de vento apenas, que ficou medindo vento por 2 anos, ele desenvolveu o projeto, participou de um leilão, ganhou o leilão e aí construiu o seu parque eólico, ou seja, foi desenvolvido nos últimos 5, 6 anos. Quer dizer, um projeto, um processo lento, né? Vamos dizer assim, porque ele
tem todo um planejamento anterior, né, de anos anteriores, né? Exatamente. Até para dar segurança também, né? Para dar segurança, ou seja, você coloca uma torre de medição de vento, mede por uns 2 ventos, aquilo que os softwares mostraram, se comprovou na prática, é um projeto viável e participa do leilão. Agora, o processo de construção de um parque eólico, ele é muito ágil. A gente consegue colocar um parque eólico de pé em 1 ano e meio, 2 anos. Na sua terraplanagem, perfuração, instalação das torres e cabos, em 2 anos, né? Exceto em alguns casos de problema de linha de transmissão, o parque eólico consegue ficar pronto muito rápido. Agora, eu imagino, né, quem está nos acompanhando nesse momento, o Sandro, está fazendo a seguinte pergunta. Nossa, vento a gente não paga, né? Vento tem em abundância, né? Rio, né? Recursos hídricos, né? Nós, infelizmente, estamos tendo dificuldades, né, em algumas regiões do Brasil e até tendo uma crise hídrica, né? Que isso vai ocasionar lá na frente problema e falta de energia elétrica. Uma coisa puxa a outra, né? Mas, por exemplo, quem está nos acompanhando agora deve estar fazendo a seguinte pergunta. Mas espera aí, de que forma, em termos percentuais, por exemplo, né, essa energia eólica, ela contribui na matriz energética brasileira hoje? A gente consegue ter uma posição disso para o nosso telespectador? Sim. Na matriz elétrica brasileira hoje, a predominância é das hidrelétricas, então cerca de 65% do consumo, né, da matriz elétrica é abastecido pelas hidrelétricas. E aí temos um percentual de cada outro tipo de fonte de geração. A fonte eólica hoje representa 5% da capacidade instalada de toda a geração. É um percentual ainda tímido, a gente acredita que ela vai chegar aos 10%, 15% no médio prazo, cerca de 10 anos, 10 a 12 anos. Isso é capacidade instalada 5%. No consumo efetivo de eletricidade no Brasil, a energia eólica abastece cerca de 3% na média. Então, 3% da energia elétrica que você está consumindo na sua casa provém da fonte eólica. A cada dia esse percentual tem aumentado, em alguns momentos com recorde de abastecimento da energia eólica. 10% na semana passada do Brasil foi abastecido com energia eólica, 30% do Nordeste já está sendo abastecido com energia eólica em um momento, como você falou, de crise hídrica. Então, também tem esse lado da contribuição da fonte eólica. Se eu tenho mais vento, o vento no Brasil é muito bom e eu consigo colocar energia elétrica na rede, o operador nacional do sistema consegue armazenar a energia elétrica proveniente dos parques eólicos em forma de água nos reservatórios das hidrelétricas. Então, as grandes hidrelétricas acabam sendo a nossa bateria, a bateria das eólicas. Isso é muito bom e o Brasil tem essa possibilidade de balanço elétrico. Gente, nós estamos conversando com o Sandro Yamamoto, que é diretor técnico da AB Eólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica, né? A gente está falando sobre energia gerada através do vento, né? E o Brasil necessita, né? O Brasil necessita de energias alternativas, né? Energia fotovoltaica também, né, como a energia eólica, né, são matrizes energéticas, né, que ganham força nesse momento, né, de dificuldades, por exemplo, em determinadas regiões do país, com o aumento, né, da energia elétrica pelas distribuidoras de energia. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e nós voltamos no segundo bloco a conversar com o Sandro Yamamoto, que ele vai falar também como é que está a situação lá no Nordeste, né? Eu estava conversando com ele antes da gente conversar essa entrevista, né? O Nordeste tem sido batido recordes, né, frequentes com relação à participação da energia eólica na região Nordeste. A gente vai para um rápido intervalo comercial, não demoramos, daqui a pouco a gente volta.
Você deseja ter cabelos mais longos ou com mais volume? Então corra para a loja Maxwell Cabelos, loja que atua há mais de 5 anos em Campinas. Aqui você encontra cabelos de todos os tipos, cabelos de 30 a 90 centímetros. Temos cabelos russo, indiano, premium brasileiro e todos os tons de loiro. Rua Álvares Machado, número 785, Shopping Pavilhão, Loja 9, Centro de Campinas. Telefone 19 99 318 6816. Maxwell Cabelos Naturais, qualidade em primeiro lugar. A Fórmula Companhia Farmácia com Manipulação de Campinas produz mais de 5.000 fórmulas magistrais por mês, entre medicamentos e cosméticos. Conta com 5 laboratórios nas suas 2 unidades que produzem cápsulas, soluções orais, cosméticos e fórmulas dermatológicas. Qualidade no atendimento, com manipulação de medicamentos em dosagens personalizadas e utilização de equipamentos de última geração fazem da Fórmula Companhia uma referência em Campinas e região. A Fórmula Companhia conta com uma diretoria técnica e profissionais farmacêuticas à disposição dos seus clientes. Eu não disse para você que era rapidinho, nós estamos conversando hoje com o diretor técnico da AB Eólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Sandro Yamamoto. Gente, energia eólica, energia gerada pelo vento. E nós temos aí vários parques eólicos, concentrados principalmente no Nordeste e no sul do país. Mas a gente estava conversando aqui, durante o intervalo comercial, Sandro, e obviamente você tem os parques eólicos, mas há necessidade, por exemplo, de linhas de transmissão, para que essa energia gerada através do vento, essa energia elétrica gerada através do vento, ela chegue a determinados locais. E como é que está essa questão, por exemplo, da construção de linhas de transmissão? Como é que está isso daí? Os sistemas de linha de transmissão para os parques eólicos é um grande desafio. Os parques eólicos estão em regiões distantes dos grandes centros, então a energia é gerada e a gente precisa das grandes linhas de transmissão para escoar essa energia. Nos primeiros leilões, existia um mecanismo em que o parque eólico, o projeto, participava de um leilão de geração e depois se realizava um leilão de transmissão e a linha de transmissão era construída. E aí o parque podia escoar sua energia. Só que, em função dos primeiros projetos terem tido um descasamento, eles tiveram um descasamento, o parque eólico pronto, sem linha, isso provocou um aumento na conta dos consumidores, porque os empresários de transmissão investiram para construir a linha, só que ela não ficou pronta no tempo necessário. E o parque eólico estava pronto, precisava receber sua receita e ocorreu um grande problema lá em 2012 e 2013. E aí essa metodologia mudou. Teremos alguns leilões agora no final de 2015, em que somente projetos eólicos que têm o sistema de transmissão disponível é que poderão participar do leilão. Então, nós temos projetos prontos para participar de um leilão, mas ele não poderá participar, porque não há pontos no sistema de transmissão disponíveis. O Ministério de Minas e Energia tem feito estudos para a realização de mais leilões de linhas de transmissão, para melhorar essa situação no longo prazo, mas no curto prazo é um grande desafio. Há uma necessidade de maior investimentos nas malhas de transmissão do Brasil, porque o Brasil é um país continental. Grandes distâncias, a gente precisa de grandes troncos interligados, porque se a energia não vai por um lado do sistema de transmissão, ele vai pelo outro lado, paradas para manutenção, maior segurança para a rede. Deve acontecer, mas num prazo não tão curto. Sandro, a crise é o assunto do momento. Qual é a sua ótica para essa crise? E eu pergunto, essa energia, o que ela vem de ajuda, de socorro para poder, alternativamente, minimizar essa crise?
Bom, tem um aspecto da crise, de uma certa crise de abastecimento de eletricidade. O Brasil hoje, nós estamos numa, eu não diria que é uma crise de abastecimento de eletricidade, mas é uma situação desafiadora, porque os reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos, na região Nordeste principalmente, o nível dos reservatórios muito baixos, e há a necessidade de atendimento da demanda de consumo do Brasil como um todo. Tá? Então, a fonte eólica ela vem complementando a necessidade que o Brasil precisa, principalmente nesse momento de final de ano, que nós temos os melhores ventos e menos chuva, fazendo com que no Nordeste, por exemplo, as grandes hidrelétricas estão gerando pouca eletricidade e a fonte eólica tem uma participação de 30%, 40% de atendimento do consumo. Tem alguns momentos no Nordeste que a eólica gera mais do que todo tipo de geração de eletricidade, gera mais do que as próprias termoelétricas, promovendo segurança para o sistema. Então é importante que na matriz elétrica brasileira para o futuro ocorra essa diversificação de matriz. Não dá para investir em apenas um tipo de geração. E a eólica, fonte eólica, solar e outras, né, devem crescer também cada vez mais. Tá? Do ponto de vista de ajuste fiscal, de economia, né, que o Brasil está passando nesse momento, o setor eólico também tem certo impacto. Por um lado, os projetos são financiados pelo BNDES. E nesse ajuste de recursos financeiros, né, os empreendedores receberam, né, estão trabalhando com taxas de juros um pouco maiores do que aquelas que eles estimavam. Um desafio maior para ter aquele retorno de investimento que ele fez a conta quando participou do leilão. Tá? Mas que todos estão atentos, fazendo as suas contas e procurando aí aperfeiçoar seus projetos para que isso não dê problema na construção e implementação dos parques eólicos. Fazemos um acompanhamento desses projetos na associação. Felizmente, todos estão conseguindo resolver aí os seus desafios. Temos notícia recente aí na mídia de mais aprovação de recursos pelo BNDES com apoio de outros bancos também. E por um outro lado, como a fonte eólica tem investido muito, os investidores têm colocado muitos parques eólicos em operação e construindo, a arrecadação de impostos também tem ajudado. Só o ano passado foram 17 bilhões de reais investidos em parques eólicos. Há isenção de ICMS em uma parte dos componentes, PIS, COFINS também, mas tem o ISS, tem outros componentes que pagam PIS, COFINS e ICMS também. Ou seja, um setor que está indo muito bem está arrecadando, né, para também fortalecer aí os cofres públicos. Agora, o que é mais importante, na verdade, Sandro, é que, por exemplo, às vezes você que está em casa, né, que está acompanhando o programa, imagina assim, nossa, mas há uma disputa, né, entre energia fotovoltaica, né, que são aquelas placas, a energia fotovoltaica, gente, é energia solar, né? Ela é armazenada em placas, né, e é transformada em energia elétrica, energia eólica, energia dos ventos, né, e a energia elétrica gerada pelos rios, né? E aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas elas são concorrentes entre si? Não, elas são complementares, né? Elas são complementares dentro da matriz energética brasileira, né, com o objetivo de oferecer energia de qualidade para o consumidor, né? Exatamente. As fontes as fontes de geração, principalmente na visão da Associação Brasileira de Energia Eólica, nós não temos que ficar atacando a fonte de geração A, B ou C. Todas possuem os seus pontos fortes e os seus pontos que não são tão fortes, que precisam ser trabalhados. E elas se complementam, as fontes se complementam. Quando não tem chuva, tem vento. Quando não tem vento, tem água armazenada nos reservatórios. E também tem sol. Quando não tem sol, tem vento. E elas se complementam, garantindo a segurança de suprimento para as casas e para a indústria. O importante é nós termos todas as fontes com uma capacidade estrutural boa para garantir a segurança no longo prazo e não precisarmos passar sustos com programas para redução de consumo de eletricidade. Agora, Sandro, hoje, por exemplo, a gente tem uma ideia, por exemplo, de quantas empresas, né,
estão envolvidas nesse setor de energia eólica? Sim. Bom, que inclusive até estejam ligadas aí à Associação Brasileira de Energia Eólica. Sim, sim. Pensando nas empresas que estão lá na associação, hoje nós temos mais de 100 associados, que são os investidores dos projetos eólicos, os fabricantes dos aerogeradores, cerca de mais de 10 fábricas de aerogeradores espalhadas pelo Brasil, os fabricantes de pás, os fabricantes de torres, fabricantes de componentes, consultorias. Mas, além disso, existe todo um conjunto de empresas que fabricam outros componentes, prestadores de serviços, empresas de manutenção e operação de parques eólicos, né, que são espalhadas pelo Brasil como um todo. E novas empresas que hoje não participam do setor eólico, mas que têm potencial para participar. Tem sido comum encontrarmos empresas que participam do setor de petróleo e gás, que executam determinado serviço que pode ser feito também em um parque eólico, manutenção. Ele fabrica alguns parafusos que são utilizados no setor automobilístico. E ele pode preparar a sua fábrica para também fabricar parafusos que serão utilizados no setor eólico. Então são centenas de empresas que hoje já atuam fornecendo peças e componentes e serviços para esse setor no Brasil. Agora, por exemplo, quem está acompanhando a gente também está se perguntando o seguinte, Sandro, como é que é gerada essa energia? Né? Como é que é gerada essa energia elétrica? Né? Através dos parques eólicos. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso daí, né, que transforma-se em energia elétrica. O processo de geração de energia elétrica a partir dos ventos ele é bem interessante. O aerogerador, que é como se fosse um catavento gigante, né, ele é composto pela nacelle, que é um grande bloco que fica lá em cima, e dentro dessa nacelle tem um gerador elétrico. Um gerador elétrico parecido com os geradores de outros tipos de usinas. Agora, para aquele gerador que está lá em cima gerar eletricidade, os cabos que descem pela torre e se espalham para transmitir essa geração, ele precisa girar, ele precisa de movimento. Em uma hidrelétrica, ele utiliza a força das águas. Em uma termoelétrica, ele utiliza a pressão da água, né, que vira vapor, porque ela é aquecida, porque o óleo diesel queima por conta da queima do gás ou de um bagaço de cana, gera pressão, e essa pressão canalizada faz o gerador girar e gerar eletricidade. No caso do parque eólico, o gerador está lá em cima, ele precisa girar. Então, ele está acoplado às pás, são 3 pás, que ficam lá em cima e que reagem, né, à energia cinética que está no vento, convertida em energia mecânica e faz o gerador girar e a eletricidade é gerada. As pás têm todo um sistema eletrônico muito avançado de controle de ângulo da pá em função da velocidade do vento. Quando o vento muda de direção, o aerogerador acompanha o vento quando ele está mudando de direção para ter um melhor rendimento, um avanço tecnológico muito grande. O vento faz as pás se movimentarem e girarem a uma determinada velocidade, o gerador girou, gera eletricidade como outra eletricidade qualquer. Os elétrons, a tensão elétrica é a mesma do que qualquer outro tipo de usina. E aí ela é distribuída por subestações e linhas de transmissão. Bom, nós estamos encerrando, gente, mais uma edição do programa Panorama de Negócios, né? Hoje a gente acompanhou aí sobre energia eólica, né? A energia gerada através da força dos ventos. Né? Nós conversamos aí com o Sandro Yamamoto, diretor técnico da ABE Eólica, e Associação Brasileira de Energia Eólica, né? E você ficou conhecendo um pouco mais desse setor. Você que acompanha aí o Panorama de Negócios no Nordeste, né? Já sabe, né, como é que funciona. Agora você que está aqui no Sudeste está vendo um pouquinho mais, né, como é que funciona esse mercado tão limpo, né, de geração de energia. Sandro, gostaria muito de te agradecer, né, pela sua participação no programa Panorama de Negócios. Agradecer também o meu amigo, o economista José Carlos Querido, que me auxiliou nessa entrevista. E está à disposição, viu? O convite está feito para seu retorno em outras oportunidades também, para a gente falar mais sobre esse mercado que cresce muito, viu, Sandro? Okay. Obrigado. Prazer estar com vocês. Você quer assistir o programa? Né? Assiste também no Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Quer falar comigo? miltonpaes@panoramadenegócios.com. Quero mandar uma pauta. pauta@panoramadenegócios.com. Eu quero participar do programa.
comercial@panoramadenegócios.com. Grande abraço para você e até o próximo programa.